Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha por este podcast. Nós somos alunos da Universidade Católica de Santos, do curso de Licenciatura em História, e hoje nós estamos aqui, atrelados à nossa disciplina de Humanismo Solidário e Sociedade, para comentar um pouco sobre a regulamentação das redes sociais. Estou aqui com meus colegas de sala, eu me chamo Lucas. Eu sou a Isabela Correia. Eu sou Isabela Rocha. E Carlos Eloy. A gente vai comentar um pouco então sobre a questão da regulamentação das redes sociais. E eu acho que para iniciar este assunto, né, falando sobre a questão das redes sociais, hoje nós temos um excesso de exposição causada pelas principais redes, Instagram, Facebook, enfim. Então nós temos uma necessidade, o ser humano passa a ter uma necessidade de expor toda a sua vida e, obviamente, a parte bonita dessa vida. Então, se a gente abre o Instagram, por exemplo, a gente vê só coisas positivas, onde tudo é belo, a vida é maravilhosa, e essa necessidade de sempre estar se expondo, como a vida fosse uma grande vitrine, uma grande loja, onde todos devem apreciar, devem comentar, devem, enfim. E além disso, essa característica ela deixa de ser algo, como posso explicar, tipo um hobby, por exemplo, e passa a ser uma necessidade. O ser humano tem a necessidade de mostrar nas redes como é a vida dele e que a vida dele é extremamente perfeita. O que vocês acham disso? Tem muito a ver com as coisas que o filósofo, né, Byung-Chul Han, ele falava da teoria da sociedade da transparência, né? Que hoje em dia, por conta do celular, da era digital, a gente acaba expondo absolutamente tudo na nossa vida e ganha um novo sentido isso, né? A gente já não tem mais aquela coisa de viver por viver. Realmente a vida ela começa a perder esse sentido, sabe? É impossível, pelo menos acredito eu, tudo na vida ser perfeito, né? Como vende as redes sociais. E eu acho engraçado porque algumas pessoas, pode até ser inveja, talvez, não sei se é o certo a se dizer, mas algumas pessoas acompanham, né, essas pessoas, principalmente os principais influenciadores, e consomem aquele conteúdo, observam aquela vida perfeita, sem nenhum tipo de luta ou de problemática, tudo maravilhoso e começam a se sentir frustrados porque minha vida não é igual dessa pessoa, eu queria que fosse, né? Então a gente vê a necessidade que algumas pessoas acabam criando de ter a mesma vida. E aí isso começa aumentando aquela questão de uma vida, entre aspas, falsa, sabe? E vai reduzindo as relações humanas, né? Tudo fica muito artificial, né? O ser humano passa a se expor de uma maneira gigantesca, de forma artificial, então o diálogo humano, né? A troca de experiências, né? Ela acaba sendo deixada de lado, né? Para escanteio. Sim, é interessante que novamente o filósofo, né, Byung-Chul Han, ele fala também da positividade como uma coisa meio que autoritária, quase que ditatorial, Sim, né? Que a gente vê tudo tão positivo nas redes sociais que a gente sente uma pressão de também estar no positivo, de também estar felizes, né? Se todo mundo está tendo a vida dos sonhos, por que que eu não estou tendo? Eu também tenho que ter. Então, é algo que ele vai abordar como criando quase que uma fria, né? Uma coisa silenciosa, mas que afeta todo mundo, né? De certa forma. Até porque eu mesmo não me lembro da última vez que eu saí de casa sem meu celular. Todo santo dia eu tô com o celular do lado, tô vendo Instagram, tô vendo isso, tô vendo aquilo. E a gente tá sempre ali em contato com a realidade do outro e a nossa vai passando, passando e passando. E ao mesmo tempo aquela
aquela sensação amarga na boca, né? Por que que tá todo mundo tão feliz e eu não tô, Sim. né? Fora que isso também pode aumentar e também trazer questões como depressão, ansiedade, entre outros fatores na questão da saúde, né, que acaba interferindo. Ela vai ficando destruída, né? Sim. A, a- eu acho que a pessoa ela vai focando tanto no que acontece nas redes sociais que a vida até fica meio performática, né? Ela tá. Como Ah, eu sou, se, eu, como se eu, Primeiro, eu sou fosse uma performático. outra realidade, a gente como sabe, se amigo. fosse um órgão nosso, Eu muito sou. performático. A Isa também é performática, que ela tá com autotune falando também. Não sei se você. Um leve autotune, Um leve bem leve. autotune. Eu acho É, que é- essa coisa da performance, ela também é muito forte, porque a pessoa ela pode estar em qualquer lugar do mundo, né, aleatória, assim, no meio do trabalho, na frente de um caminhão de lixo, mas ela posta uma foto, joga um filtro e fala que tá em Paris. Tipo, é algo tão importante fingir que tá feliz, né? Meio absurdo, assim, de pensar. Acho que antigamente a gente nem imaginava isso, né? Os nossos pais, nossos avós, era uma coisa muito exterminador do futuro também, né? sim. Tipo, do que as redes sociais vão se tornar. Aí hoje em dia, acho que a gente nem tinha ideia do que viria a ser. E também. Zé, destacando um pouquinho a sua fala, eu gostaria de destacar a questão das tendências, né, nas redes sociais. Eu estava dando uma olhadinha aqui, em umas anotações da nossa aula de humanismo solidário, e uma das coisas que eu escrevi foi se a era digital, né, tipo, por meio da tecnologia, se ela, de certa forma, nos disciplina, né? Eu vejo que através das tendências a gente tende um pouco não, talvez completamente, né? A apagar um pouco da nossa personalidade, né? Dos nossos jeitos, para acabar somente acompanhando, né? O que está na moda, o que todo mundo está fazendo, anulando completamente, né? A nossa realidade, as nossas questões, enfim. E. Sim, sim, é uma moda completamente descartável e passageira que dura alguns meses ou até uns dias, e de repente a galera já muda de personalidade completamente. Sim. As pessoas vão se tornando um produto, né, das redes sociais. Falando ainda sobre redes, né? Além dessa questão da, entre aspas, uma vida falsa, vamos dizer assim, né? Essa vida de vitrine, a gente também tem, com a falta de regulamentação das redes, o excesso de fake news, né? De notícias falsas que são espalhadas. Hoje Nossa vida. nós Que nem o temos. Facebook, né? É, eu, Fez um monte eu ia falar sobre o Facebook também, porque eu acho que Deus abandonou o Facebook, né? Porque de. eu não uso o Face, né? Não, só eu administro uma página lá, então por conta disso que eu não apaguei. Então às vezes eu entro no Facebook, mas assim, virou uma rede social totalmente estranha e uma rede social de fake news, assim, é fake atrás de fake. Até o dono da rede social, né? Qual é o nome do menino? Esqueci, gente, o nome dele deu branco. O dono do Facebook, da Meta, gente, deu branco. Mark Zuckerberg, não é ele? E isso, esse aí, esse menino aí. Porque ele foi até o tribunal nos Estados Unidos, se não me engano, porque o Facebook teve alguns problemas com vazamento de dados e essas coisas também. Vocês chegaram a ver? Mas o que acontece muito é que essas coisas de fake news são muito complicadas de você quer responsabilizar alguém, né? Que a gente tenta responsabilizar os donos dessas redes sociais, como Facebook, o antigo Twitter, Instagram, o que seja, e acaba que como essas pessoas não são brasileiras, elas não se importam, né? Elas seguem outra legislação e têm dinheiro de sobra, então acho que nisso na cabeça deles são intocáveis pela nossa lei. Eu acho que aí a gente entra também na regulamentação das redes sociais, porque se a gente não consegue punir adequadamente para fazer uma mudança esses donos dessas redes sociais, a gente teria que punir as pessoas que distribuem, propagam fake news, que criam essas fake news, ou que propagam discurso de ódio, enfim.
E aí eu acho que já é um assunto tão complexo, né? Porque entra naquela coisa da legislação, de proteção a dados, já que vaza tantos dados na internet. Será que é possível colocar esses dados na internet, né? Mas também tem a lei de acesso à informação, então deveria ter. Enfim, o que vocês acham? Tipo, você falou sobre a questão de responsabilizar as redes, né? Foi uma das coisas que você Sim. comentou. Eu também lembrei da questão do próprio antigo Twitter, né? Que eu não vou chamar de X. Não É, não tem aceito, como. não aceito. Que não tinha um representante, né? Da rede social no Brasil, o querido Elon Musk, né? Querido entre muitas aspas, comprou o Twitter, tirou a empresa do Brasil e não tinha um representante legal aqui. Não querendo se adequar às leis brasileiras, acabou que o aplicativo, né, o Twitter, enfim, ele foi removido das plataformas. Nesse caso, por exemplo, né, a lei brasileira conseguiu ter uma efetividade, porém, com a Lei Geral de Proteção aos Dados e o Marco Geral da Internet, nós temos alguns conflitos também. Eu lembro que quando saiu a LGPD, eu trabalhava em farmácia. E em farmácia, Sim. todo mundo sabe que você. A escritura da sua casa que eu te dou R$ 10.000 de desconto, né? Farmácia é mais ou menos nesse nível. E eu lembro quando saiu o LGPD, tipo assim, aquele boom todo, era obrigação. Quando fosse pedir algum tipo de dado para o cliente, seja CPF, RG, enfim, ele tinha que preencher não sei quantos papéis e concordar virtualmente ou fisicamente, enfim, com. Então foi uma grande mudança. Acho que agora caiu um pouco no esquecimento, né, em alguns níveis. Mas há umas controvérsias, né, com a LGPD, como você falou da questão da disponibilidade de dados públicos. Sim. Já entrando um pouquinho nessa coisa dos dados públicos, eu trabalho em um órgão público, né, de Santos, que faz a curadoria dos arquivos, todos os arquivos do município. E o que que acontece? Tem uma controvérsia muito grande entre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção a Dados, e a LAI, a Lei de Acesso à Informação, porque na grande maioria dos documentos você vai ter RG, CPF, endereço, código de IPTU, você vai ter todas as informações de todas as pessoas possíveis. E aí vem um munícipe, alguém que mora em Santos, e ele quer aquele documento, só que ele ele não faz parte das pessoas que estão com seus dados dentro daquele documento. Então, a gente deve ou não ceder esse documento para ele? Porque pela Lei Geral de Proteção a Dados, não poderia, porque ali tem dados sensíveis de muitas pessoas. Você não pode ceder para alguém que não está incluso nessas pessoas. Porque o que que essa pessoa vai fazer com esses dados, né? Só que aí entra em controvérsia com a Lei de Acesso à Informação, porque aquilo é um arquivo público em um órgão público gerido por servidores públicos e que é do município. Você, como munícipe, você tem todo o direito de entrar naquele documento. Então, vira uma coisa meio bom senso, meio aleatória, não tem um critério, porque ou você vai ser processado pela Lei Geral de Proteção a Dados, se tiver algum problema, ou você vai ser processado pela Lei de Acesso à Informação. Meio que não tem para onde correr. Isso acontece muito nas redes sociais também, no debate, né, sobre a regulamentação. Porque as pessoas que são contra essa regulamentação, elas dizem que, nossa, eu vou colocar meu CPF e meu RG nas redes sociais e toda hora estão vazando dados, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Qual a garantia que eu tenho de que aquilo não vai vazar, de que eu não vou ser prejudicado colocando os meus dados nas redes sociais? Só que aí quem é a favor da regulamentação diz o contrário. Você tem que colocar os seus dados, CPF, RG, o que Sim. seja, para que você possa ser localizado e responsabilizado em caso de algum crime, algo do tipo. Então, eu acho que gera uma discussão tão grande que a gente nem sabe para que lado que isso toma, para que lado que isso vai tomar, né? Porque a gente ainda não tem uma regulamentação adequada das redes sociais. Ainda é muito fácil sair impune de crimes como fake news, discurso de ódio, por aí vai, né? E sim, e pegando esse gancho também, é, nós tivemos recentemente, ainda nessa questão da exposição e na questão de proteção de dados, mas agora na proteção de pessoas, né?
Nós tivemos um vídeo muito polêmico do youtuber Felca, acho que todo mundo aqui viu, né? Não, com certeza. O vídeo, né, foi um vídeo bem polêmico, um vídeo necessário, que ele colocou no vídeo, fez uma denúncia, na verdade, né, uma grande pesquisa, uma grande denúncia sobre a utilização das redes sociais, da internet, por menores de idade. E, obviamente, no sentido que ele traz, né, um uso inapropriado da rede por essas crianças, né, sem uma vistoria, sem um cuidado dos responsáveis com elas, né. Então nós temos conteúdos assim que têm um potencial a possíveis pedófilos, enfim, consumirem, né. E a gente vê que isso estava estampado nas redes sociais, acontecia assim, sem nenhum tipo de impunidade. Depois que o Felca ele faz essa denúncia, né, para conseguir garantir a segurança dessas crianças que tinham seus corpos expostos, a sua vida exposta assim, de uma maneira midiática tão problemática, começou a surgir depois comentários, vamos fazer a lei Felca. A lei Felca sobre essas regulamentações, etc. Quando nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe? Que ele tem essa função de garantir os direitos e os deveres da criança, né? E é engraçado como na nossa sociedade, sempre que, obviamente, não estou discordando do que o Felca fez, foi algo de extrema importância e extremamente necessário, enfim. Mas tudo que acontece, todos esses choques, né, de realidade quando acontecem, o pessoal esquece, né, do que já temos. E nós temos o ECA. O nosso Congresso esqueceu que tem o ECA, eu acredito, porque tinham alguns deputados, enfim, com essa ideia, mas tipo, é só botar o que nós temos, obviamente, alternar e corrigir, acrescentar questões relacionadas à internet. E não precisamos criar algo do zero, é só ser efetivo com o que temos. Eu acho que aí é aquela coisa, né? Não seria a criação de uma nova lei, seria a fiscalização do que já existe, do ECA, né? Que definitivamente não é cumprido na maioria das vezes. Sim, tipo, agora uma outra, mudando um pouco também de assunto, mas na mesma linha de raciocínio. Eu esses dias fui comprar um violão no Mercado Livre, porque eu quero aprender a tocar. Aí era de noite, entrei no Mercado Livre, vi um violão ok, vi lá os comentários, né, pra ver se valia a pena comprar. Aí fui efetivar a compra, não comprei, porque na hora que eu fui comprar eu vi a fatura do meu cartão de crédito, falei, não dá, aí fui dormir. Chegou no dia seguinte, acordei para ir trabalhar, abri o meu Instagram, né, no caminho pro trabalho, e só recomendação de venda de violão. Muitos, assim, muitas propagandas, né? E isso também traz a questão do algoritmo, né? Nós estamos reféns do algoritmo. Se a gente fala uma coisinha aqui e dá, tipo, 30 minutos aparecendo um anúncio sobre. Acaba que a gente. Acho que eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que são aqueles cookies, né? Que você entra no site e Nossa, pergunta se você veja, aceita. você concorda com os cookies? Leu e está de acordo? A gente só aperta no E a gente sempre aceita, a gente nem sabe o que significa. Se eu não me engano, é realmente esses dados, né? De compra, de venda, de histórico. Tipo, Aí eu aceito. Aí pra quando vê, algum vendeu a lugar. casa. É muito aleatório, assim. Bem, eu ia falar a respeito das propagandas, né? Da influência dessas propagandas. Você deu o exemplo do seu violão, né? Comigo geralmente é com cosmético. Sempre tá aparecendo propaganda de produto para cabelo, de produto para pele. E, meu, já caí. Tava até comentando com vocês em outro momento, na quantidade de golpes que geralmente eu caio, porque é demais, são coisas demais que aparecem. E a gente não vai filtrar a todo momento, né? Justamente a gente opta por comprar pelo celular porque é mais fácil, né? E a gente acaba confiando muito os nossos dados em qualquer, pelo menos espero que todo mundo, né, que seja só um caso particular e que vocês não façam isso, mas acabam
confiando os dados particulares, né, em qualquer site, sabe? Que pareça confiável, enfim, que a gente já tenha ouvido falar. Mas, enfim, só ressaltando mesmo essa questão do algoritmo, né? Da quantidade de coisas que eles nos apresentam a partir de uma única pesquisa. É, tipo, chega a ser assustador, assim, porque é um tempo mínimo, de repente, bum, tá lá, tipo, a recomendação com o algoritmo. Então a gente tem com as redes sociais, até com um filósofo, né, que ele comenta a exposição extrema, a necessidade da exposição, é, Sim. até na obra dele, né, a Sociedade da Exposição, ele comenta sobre. Nós temos a falta de controle da utilização de menores de idade com as redes sociais, né? O que pode, o que não Sim. pode, qual idade é ok para ter uma rede social, que proteja dessa exposição extrema e também evite dificuldades com até a aprendizagem, né? Hoje nós temos o TikTok, a gente vê um vídeo no TikTok, vê um, vê dois, vê três vídeos e quando vê, bum, você já viu, sei lá, uns 50 vídeos, já passou 3 horas do seu dia e você, tipo, tá de noite e já é madrugada e você acorda no dia seguinte pra estudar. Uma realidade, né? Então, tipo, o TikTok, as redes sociais também podem influenciar na questão da aprendizagem dessas crianças e até de adultos também, né? É o excesso de tela, o excesso de mídia, o quanto isso prejudica a nossa saúde, né? É muita informação para o cérebro conseguir processar, né? Então, os danos, assim, eles são consideráveis, né? E a gente vê hoje uma banalização disso. Tipo, não tem mais problema, né? Mais igual antigamente, enfim. Acho importante a gente ressaltar a questão do acesso das crianças, né, nas redes sociais. Tem os shorts do YouTube, que ali tem de tudo. Tem o YouTube Kids, né, que ele é bem restrito, né, em relação a outro tipo de conteúdo, mas tem esse outro acesso que é o Shorts do YouTube, que ele tem todo tipo de bobagem, desde propaganda de marketing até, sabe, assim, conteúdo eu diria até que um pouquinho mais adulto, assim, sabe? Coisas muito, muito pequenas, mas que prendem muito as crianças, sabe? E acabam levando elas para outros tipos de canais, enfim, tendo acesso a coisas que realmente não são para a idade delas. Eu não uso o TikTok, mas é inegável, né, gente? A gente vê, mas é inegável. Quando a gente percebe que as crianças elas estão muito viciadas a isso, sabe? São muito influenciadas também. A gente teve recentemente o surto de Labubu e Bob Goods e toda essa propaganda começou no TikTok, né? É o. Como eu tinha falado, o TikTok, ele realmente ele tem essa característica, né? De excesso. Você não descansa, né? É muita informação. Informação a todo momento. E o pior de tudo é que para as crianças acessarem essas redes, né? Eu mesmo, no meu Facebook, lá tem a restrição de idade, etc. Tem que ser maior de 18, mas o meu deve estar lá até hoje, que eu tenho 56 anos de idade, porque eu fiz com 11 anos e consegui fazer. Então a gente vê que, tipo assim, algo é fácil de burlar. Então as crianças têm um fácil acesso. Se não tiver um controle dos responsáveis, chega até a ser problemático. Nós temos hoje, tipo, o Discord também. O Discord é uma plataforma que estamos utilizando agora para fazer o podcast, mas o Discord, ele é uma rede social de comunicação, né, de bate-papo, mas que ele já foi alvo de muitas denúncias, né? Tivemos recentemente em programas como Fantástico, etc., né? De crimes que acontecem nessas plataformas e por adolescentes, pré-adolescentes, crianças, questões como pedofilia, machismo, homofobia, transfobia, enfim. Então, o Discord, ele também é muito usado pelos jovens. Eu particularmente uso bastante para jogar, mas assim, uso para jogar, né, para conversar com os meus amigos, mas ele tem essa brecha, né? Fora, além do Discord, os fóruns da vida, né? Que
que existem na internet que são palco para inúmeros crimes, né, que podem ser cometidos e por pessoas adultas mal intencionadas com as crianças que lá ficam sem supervisão dos seus pais ou responsáveis ou enfim. Então, aí acho que a gente já volta na questão da regulamentação das redes sociais, porque você pergunta um dia, o mês e o ano, mas não questionam se isso é verídico, não pede nenhum tipo de documento, nenhum tipo de comprovação de que aquilo é de verdade. Então, uma criança de 12 anos, tudo que ela precisa é, é só alegar a idade que ela quer ter, né? Ela só coloca uma idade aleatória que ela já possa usar aquela rede social e ela entra sem problema algum. Não é feito nenhum tipo de questionamento, né? Sim. E a gente tem, né, eu e o Carlos, nós até conversamos um pouquinho ontem, na verdade, né, que nós estamos de forma online, mas nós conversamos sobre uma plataforma, né, de relacionamento, né, o Grindr. Quer falar um pouco sobre, amigo? O que que acontece? O Grindr é um acontecimento. Para quem não conhece, é um aplicativo de relacionamentos para o público homossexual, né? Homens que se relacionam com homens. E não só ele, também outras plataformas como o Badoo, o Tinder, eu acho que ele já pede CPF, não me lembro. Mas vários aplicativos de relacionamento, eles também não têm esse cuidado, essa regulamentação. Então, adolescentes, né, de 14, 15, 16 anos já conseguem ter acesso a aplicativos de relacionamento, de namoro, e colocam lá a idade que elas querem ter e meio que tá tudo certo, assim, no online, né? Porque coloca uma idade falsa, entra um moleque de 15, 16 anos, e ele já tá entrando nesse mundo de relacionamentos, de sexo e etc., com homens ou pessoas de 40, 50 anos. E é uma coisa totalmente normalizada e que está acontecendo a todo momento, porque não tem nenhum tipo de regulamentação, né? Essas Sim, crianças elas entram em um mundo completamente avançado, completamente absurdo, e aí já vira quase que um tráfico de pornografia infantil completamente normalizado. Tudo porque simplesmente não questionam a idade que está sendo colocada ali. E isso está indo cada vez mais para pessoas mais jovens, né? 15, 16, daqui a pouco já tá 14, 13. Tá ficando uma coisa muito absurda. sim. Bom, eu acho que pra gente encerrar, é, nós também comentamos também, aliás, né, mencionamos, mas não comentamos também sobre a questão dos influenciadores, né? Hoje nós temos inúmeros influenciadores que deveriam ter essa responsabilidade com as redes, né? Que expõem também as suas vidas, a vida dos seus filhos, né? Tem uma em específico que eu não vou citar por conta de processo, né? Mas é Uhum. uma rainha de bateria por aí, né? Que tem coloca, tipo, a exposição, os seus filhos, assim, de uma maneira muito grande. E não, obviamente, só ela. A gente tem, hoje em dia, Instagram de crianças que não nasceram. Isso é tão, sei lá, maluco. Imagina, a criança nem nasceu e já faz um Instagram pra criança, sabe? Então, a gente também vê a questão, a gente volta lá no ECA, né? Tipo, como essas crianças estão sendo protegidas, né? E falando agora no geral, né, das pessoas, como algumas pessoas estão suscetíveis a cair na influência desses influenciadores e acabarem indo para maus caminhos. Nós temos o Tigrinho, por exemplo, né? Que é uma plataforma de apostas, né? Que nós temos inúmeros relatos de pessoas que acabam apostando tudo que tem, porque acreditam no influenciador que está lá divulgando, mostrando que não, você vai ganhar dinheiro, é só não sei quanto, etc. E apostam tudo e ficam sem dinheiro e perdem tudo. Então a gente tem a questão dos influenciadores como um grupo responsável, né? Deveria ser responsável por aquilo que posta, né? E devido à sua capacidade de mudar a vida do outro, de influenciar. Até o Papa Francisco ele cita, né, a questão desse novo humanismo, né, de trazer o ser humano para o centro da vida
e não colocá-lo sempre nessa questão da exposição, de ser exposto, de ser influenciado, de ter essa vida instagramável, sabe, a todo momento. A gente parece que perdeu o afeto, a conversa, o toque, enfim. Parece que as redes acabaram, por mais que a internet em si seja positiva em vários aspectos, né? Hoje há uma facilidade com a utilização da internet, mas acho que também vocês concordam que é necessária uma regulamentação, uma vista grossa, para que algumas coisas que ultrapassam, né, as coisas boas que a internet, que as redes proporcionam, né, que haja uma vista grossa para que coisas negativas não aconteçam, né? Com certeza. Bom, eu acho que já dá para encerrar o papo por aqui, ou alguém quer acrescentar alguma coisa a mais? Não sei se eu falei demais também. É ruim não estar cara a cara, né? Que a gente não consegue olhar no olho a olho para saber, né? Mas eu acho que ele conseguiu abordar tudo que a gente se propôs a abordar. Sim. Bom, então é isso. A você que ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado. Reforço que nós somos alunos do curso de licenciatura em História da Universidade Católica de Santos. Esse trabalho, essa pesquisa, ela está atrelada à pesquisa curricular de graduação da universidade sob orientação da professora Marisa. Então, obrigado a todos que estiveram aqui e compartilhem caso tenha gostado do conteúdo, certo? E quem sabe, né, podemos gravar mais episódios abordando sobre a questão da internet e das suas problemáticas. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.